Seja bem-vindo, especialista, a mais uma aula sobre o nosso curso de bioplacenta. Na aula anterior, eu te contei qual é o ingrediente tão especial que nós encontramos na placenta que faz com que nós estejamos aqui tendo esse curso. Eu falei para você que existem dois fatores importantes, que são as células tronco embrionárias, e te disse que a célula tronco embrionária é uma célula indiferenciada e que um fator externo faz com que ela tenha um estímulo e se diferencie, ou seja, se transforme em qualquer uma das 216 células do nosso corpo. Eu também fechei a nossa aula dizendo que são os fatores de crescimento que conversam com essas células. Então, nessa aula aqui, eu vou falar um pouquinho sobre os fatores de crescimento e são eles os grandes responsáveis pelo rejuvenescimento e os grandes responsáveis por a gente ter resultados incríveis com a técnica de bioplacenta. Eu te contei, então, que a gente tem uma célula presente no embrião, presente na placenta, presente no sangue do cordão umbilical, que ela tem que receber um fator, né, um fator de crescimento, um estímulo externo, enviado pela mãe para se transformar em uma célula. Isso significa que o fator de crescimento, ele não tem nenhum conteúdo biológico. Os fatores de crescimento são sinalizadores químicos. Em sua maioria são proteínas. Eles não têm qualquer carga cromossômica, nem qualquer membrana biológica. Eles não são células. Eles são estímulos químicos. Os fatores de crescimento são proteínas capazes de fazer a comunicação entre células e o estímulo a, por exemplo, uma célula tronco embrionária se transformar em uma célula específica. Então, quando nós coletamos o extrato placentário e fazemos a filtragem, né, e a purificação desse extrato placentário, nós obtemos aí mais de 200 tipos de fatores de crescimento, que são proteínas capazes de conversar com as nossas células. Proteínas capazes de estimular a diferenciação celular. Proteínas capazes de estimular a multiplicação e o rejuvenescimento das células. Lembra lá na outra aula que eu falei que a gente tinha duas células? A célula tronco embrionária e a célula tronco adulta. Então, nós temos em diversos órgãos as células tronco adultas. Mas as células tronco adultas presentes no nosso corpo, elas só vão se transformar, por exemplo, num fibroblasto. E quem não se lembra, vale lembrar que o fibroblasto é a nossa célula presente na pele. É o fibroblasto que é o nosso mocinho. Ele é que produz colágeno, elastina e ácido hialurônico, ou glicosaminoglicanas, que é o que todo mundo gosta de falar, mas nada mais é do que são tipos de ácido hialurônico que formam a nossa matriz celular, ou seja, toda aquela substância que circunda as células da pele, mantendo a pele hidratada, a pele com uma elasticidade e um tônus capaz da gente ficar linda e bela, né? Na verdade, que é jovem, que transforma, são ingredientes que fazem com que a nossa célula seja jovem, tá? Como é que um fibroblasto nasce? Um fibroblasto, ele vai nascer, tá? Da multiplicação, olha lá, um fibroblasto na nossa pele, vou falar até devagar. Um fibroblasto, que é a célula da nossa pele, responsável pela produção do elixir da juventude, ou seja, de colágeno, elastina e ácido hialurônico, tá? Ele nasce através da multiplicação de uma célula tronco adulta. Porém, para ele se diferenciar em um fibroblasto, ou seja, para ele virar de fato um fibroblasto, ele precisa receber um estímulo para se tornar o fibroblasto. E quem é que estimula ele a se tornar um fibroblasto?
um carinha chamado fator de crescimento. Então, quando eu pego o extrato placentário, peneiro, purifico e coloco na minha pele, eu estou enchendo a minha pele de fatores de crescimento responsáveis pelo rejuvenescimento, nascimento e multiplicação de novas células. Ou seja, os fatores de crescimento nada mais são que a chave que se liga à membrana da célula mesenquimal e transforma, rejuvenesce. Eu vou te dar um outro exemplo sobre fator de crescimento. Quando a gente se machuca, tá? Quando a gente se machuca, ocorre aí uma série de reações no nosso corpo que fazem com que a gente entre num processo de cura. O processo de cura, ele é um processo de resgate das células, limpeza das células que se danificaram, resgate e produção de novas células para você conseguir reabilitar o tecido que foi danificado. Ou seja, novas células têm que nascer. E adivinha como é que o corpo faz com que novas células se regenerem naquele local? Quando, por exemplo, a gente utiliza um microagulhamento, eu tenho certeza que você sabe que o microagulhamento é uma indução percutânea de colágeno. Mas por quê? Porque ele causa uma injúria, ele machuca o corpo. Ou seja, ele estimula o corpo a produzir fatores de crescimento para fazer o reparo da pele. Então, você está danificando, causando uma agressão controlada à nossa pele, capaz de estimular o nosso corpo, forçar o nosso corpo a aumentar a produção de fatores de crescimento para restabelecer a pele de forma sadia, ou seja, para rejuvenescer. O efeito é de rejuvenescimento porque novas células nascem. Então, quando nós falamos em bioplacenta, nós estamos falando em colocar uma carga muito alta de fatores de crescimento diretamente na nossa pele. E aí, associada a diversas técnicas. Por exemplo, uma delas é o microagulhamento. Então, veja a importância e o poder, né, do extrato, dos produtos, né, do resultado da extração do extrato placentário, que são aí mais de 200 fatores de crescimento. Fator de crescimento ele é igual à conversa das células, é um meio de comunicação celular, ele é o estímulo que faz com que as células que já estão presentes no nosso corpo se desenvolvam e se diferenciem em células específicas. Então, pode parecer muito difícil, mas os fatores de crescimento são sim os grandes responsáveis pelo nosso desenvolvimento na medicina moderna. Eu trabalhei mais de 8 anos com fator de crescimento específico que fazia crescer osso novamente. Eu trabalhava com feridas no qual o paciente perdia grande parte da estrutura óssea, parte da estrutura do braço, por exemplo. Por quê? Porque se a gente perde muita massa, o nosso próprio corpo ele não dá conta de produzir novas células. Porém, se você coloca um fator de crescimento externo, nós conseguimos restabelecer e recriar, fazer nascer novamente o tecido perdido. Então, realmente nós temos aqui um elixir da beleza mesmo. Então, não é marketing. Quando eu falo que bioplacenta não é marketing, é porque realmente nós estamos com um poder nas mãos e o poder é o fator de crescimento. Na próxima aula eu vou falar quais são os principais fatores de crescimento envolvidos nesse processo de rejuvenescimento facial, aqueles que de fato fazem diferença para o fibroblasto. E depois eu vou falar sobre as técnicas associadas à utilização das placentas. Mais pra frente eu vou falar sobre os tipos de bioplacenta. Então, fica ligadinha, não esquece de fazer o seu print da nossa aula. Eu espero que você esteja amando. Fazer uma pose bem bonita. Não esquece de printar nossa aula e de compartilhar o conhecimento. Tá certo? Até a próxima aula.